diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Gente querida, o pecado nos emburrece. Isso mesmo. Para quem não sabe, toda vez que nós pecamos, o pecado nos faz pensar que nós conseguimos esconder de Deus. Basta olharmos a história e, como descendentes de Adão, como filhos de Adão, nós olhamos para Adão. Quando ele peca, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 7, que ele pega folhas de figueira e faz túnicas, aventais, e fica escondido no meio das árvores, como se aquele que fez o olho não pudesse ver, como se aquele que fez o cosmos e todo o universo, e conhece as estrelas todas pelo nome, não soubesse onde Adão estava. Então o pecado, de certa forma, ele nos emburrece, porque por mais que eu e você tentemos esconder, guardar, anular, ainda que você esteja vestido de cimento armado, Deus ainda vê a sua nudez. E o pecado, ele traz algumas características consigo. Quando Adão tenta se esconder de Deus, ele fica longe. O pecado nos afasta de Deus. Ele nos separa de Deus. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente não está bem com Deus é nos afastarmos daquilo que é Deus. O que é Deus para você, igreja? Você vai se afastar. O que é Deus para você, palavra? Você vai deixar de ler. O que é Deus para você, tempo de comunhão, de oração? Você não vai buscar. Aquilo que dentro de você, você acha que é Deus, você vai se esconder, porque o pecado faz isso. Nós começamos a nos afastar aos poucos e sem que ninguém perceba. E Adão e Eva, eles se silenciam. O que é isso? Eles não querem compromisso. Eles ficam quietinhos. O pecado também não nos deixa nos envolver mais com Deus e nem com as coisas de Deus. Esse é o estigma do pecado. Quando você está bem, no fogo, todo mundo é de Deus para você, você quer comunhão com todo mundo, você fica à mercê de todo mundo, mas quando você não está bem, você foge do confronto porque teme ser confrontado e espera ser esquecido no seu silêncio. Todos nós somos filhos de Adão. Não diga que com você não acontece isso, porque acontece. Uma mulher seminua num comercial atrai mais do que uma mulher nua exposta. Por que atrai mais? Por duas situações. Primeiro, a curiosidade que o homem tem de descobrir o que é que tem nessas poucas roupas que estão ali. O que é que tem por trás daquilo? O segundo é que o homem é dado ao descobrimento. Ele quer descobrir, ele é curioso, ele quer saber. E o terceiro é o ponto focal dessa mensagem: a imaginação da mente. O que é uma pessoa, o que é imaginação? É uma imagem mais ação, uma imagem em ação. Imagem em ação é um pensamento. E aí o homem começa a pensar, a imaginar. E a imaginação da mente, essa mente em ação, torna essa imagem viva dentro dele. E essa imagem viva dentro dele começa a direcioná-lo. A Bíblia diz em Provérbios 18:11 que a riqueza do rico
é a sua cidade forte. E é como um muro alto, fala comigo, na sua imaginação. O rico imagina que o dinheiro o protege da fome, da doença, da miséria, do desânimo, o protege da tristeza, da depressão. Ele acredita, ele faz do seu dinheiro um muro e vive dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus fala isso em Mateus 19, 23? Ele fala porque o rico, Eclesiastes 5, 10, diz que o dinheiro passa a ocupar, fala comigo, o seu pensamento. E aquilo que ocupa o seu pensamento, ocupa todo o seu ser. Acredite. A Bíblia diz que quando alguém ama o dinheiro, jamais se farta dele, ou seja, ele só pensa em dinheiro, porque o dinheiro ocupou o seu pensamento, e Jesus disse que o dinheiro é um Senhor, é um Deus, e ele disse isso com todas as letras. Ele falou o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou você ama um e odeia o outro, ou odeia um e ama o outro. Não dá para amar os dois, nem odiar os dois. Então Jesus fala nas entrelinhas que o dinheiro é um Deus. Quando você é pobre, quando você não tem nada, quando você tem uma vida tranquila e pacata, você faz muitas promessas para ficar rico. Mas você não se conhece até ter muito dinheiro. Você acha que se conhece, você não se conhece. Não. A pessoa que tem algo na mente não tem mais tempo para Deus. Procure as pessoas que se afundam e mergulham no trabalho. Elas têm tempo para o trabalho, mas elas não têm mais espaço na agenda para Deus. Procure as pessoas que querem se formar. Elas têm tempo para estudar, elas estudam de sol a sol, mas elas não têm mais tempo para Deus. Procura, quando alguma coisa ocupa o seu pensamento, você fica preso a esse pensamento. E quando nós ficamos presos, nós vivemos no tempo de conquistar aqui na terra, e vivemos pensando no aqui e agora. Olha o que diz Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas, fala comigo, que são do alto, não nas que são da terra. Olha que Deus está falando através do apóstolo Paulo, que poucas pessoas se mantêm fiéis e íntegras ao seu chamado, quando provadas, quando passam por dificuldades, por tribulações, por dor, por tragédias, por momentos de infortúnio. Poucas pessoas conseguem se manter. Uma pessoa me ligou da igreja há um tempo atrás e disse o seguinte: pastor, eu sou dizimista, me explique por que essa doença não vai embora. E eu me lembrei da pregação do pastor Roberto, quando ele disse: por que não você? Por que o outro pode sofrer e você não? A Bíblia diz que a mesma coisa sucede ao justo e ao ímpio. O que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Nós estamos tentando dar um jeitinho, mas a Bíblia diz que essas pessoas não conseguem se manter íntegros e fiéis ao seu chamado, porque no curso da história e nas escolhas que fizeram, eles mudaram o seu pensamento. Eles estão presos no que não deu certo e anulam da mente as promessas. São aqueles que ficam pelo meio do caminho. Gente, eu amo uma citação de Hebreus capítulo 11, dos versos 33 em diante até do 38. Eu amo uma citação, porque ali a Bíblia começa a falar pelo meio da fé. Sabe, os homens de Deus subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aqui está falando, e vai dizendo que eles venceram o fogo, escaparam de morrer, da fraqueza eles tiraram força. Mas vai vendo aí, puseram em fuga exércitos estrangeiros poderosos. Mulheres receberam, agora presta atenção, virou a moeda, é vitória em cima de vitória. Agora olha o mesmo texto,
falando dos mesmos heróis. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ficaram viúvas. Mulheres receberam de volta. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, ou seja, eles preferiram morrer do que negar. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Estamos falando dos heróis. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio das espadas. Andaram errantes por esse mundo, vestidos, sabe de quê? Não é dessa roupa que nós temos. Eles foram chamados por Deus, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram necessitados, foram afligidos, maltratados. Mas agora o céu falou quem era eles. Homens dos quais o mundo não era digno. Gente, quando eu leio isso sozinho no meu quarto, eu choro. Eu falo, Deus, eu quero tanto chegar nesse estágio. E é como uma voz que ecoa dentro de mim, você aguenta, e você suporta. São os que não mudam, eles permanecem firmes, independente do que venha, independente de não ter o que comer, independente da enfermidade. São contados nos céus, entre os quais o mundo de hoje não é digno de tê-los entre eles. Meu Deus! Então eu entendo o apóstolo Paulo. Gálatas 2:20, ele fala assim: já estou, crucificado com Cristo. Diga aí, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na carne, eu não vivo para ganhar, eu não vivo para conquistar, eu não faço jogo com o céu, eu vivo na fé, pela fé, para a fé, no Filho de Deus. Para mim é Ele, meu tudo é Ele. Isso quer dizer que se Ele fizer na minha vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso quer dizer que se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, para mim, Ele continua sendo Deus. Isso quer dizer que se Ele me prosperar, Ele é Deus. E se Ele não me prosperar, Ele continua sendo Deus. Isso significa que se Ele me livrar, Ele é Deus. E se Ele não quiser me livrar, Ele continua sendo Deus. E Hebreus 11, quando fala ali de Abraão, você vai ver o verso 9 e 10, diz que ele morou de aluguel. Rico, sai da tua terra, vai para uma terra de promessa, e ali ele está vivendo de aluguel. Onde ele amava a sua tenda, ele pagava para o dono da terra para usar a água e o pasto. E ele vivia em tenda, não tinha uma casa construída, não tinha casa fixa. E diz o verso 10, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos eternos, cujo construtor, o artífice, o arquiteto e construtor é Deus. Ele via isso dentro dele. Era isso que movia sua mente. E se eu passar pelos heróis da fé, eu ainda vejo Hebreus 11, 24, quando fala de Moisés. Quando a Bíblia fala Moisés já crescido significa com entendimento, sabe o que está fazendo, sabe quem é Deus, sabe quem é Ele. Então a Bíblia diz, Moisés já crescido, recusa o título de próximo faraó, de filho da filha de faraó. Ele recusa os tesouros do Egito e ele troca toda a riqueza e tesouros do Egito, sabe por quê? Pelo quê? Pelo opróbrio de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, pelo vitupério de Cristo. E a Bíblia diz no verso 27, ele deixa o Egito, ele deixa a zona de conforto, ele deixa a herança material, ele deixa toda
toda a riqueza, todo o tesouro e todo o título e ostentação, porque o Egito dominava o mundo naqueles dias. Ele abre mão de tudo, porque dentro dele, na mente dele, ele fica firme como quem vê o invisível. Ninguém vê, mas dentro dele, ele via o invisível. Então eu entendo Romanos 12, 2. Quando o apóstolo Paulo tenta avisar a igreja: ei, povo de Deus, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação, fala da vossa mente. Fala assim: mude seu pensamento. Diga: mude seu pensamento e você mudará a sua vida. A palavra do Senhor é muito forte. Um dia, eu fui num circo e levei a Sara no circo. E nós vimos o espetáculo de um elefante, onde o adestrador chicoteava e o elefante ficava de todo jeito que ele queria. Nós aplaudimos e ficamos olhando aquele elefante maiúsculo, 6 toneladas de peso, força bruta, massa bruta, aquele elefante fabuloso. Termina o espetáculo, eu pego a Sara, ainda pequena, e falo: vem comigo, vamos entrar lá no fundo e vamos ver esses animais de perto. Então eu entro e vejo aquele gigantesco animal, aquele poderoso ser de músculos, amarrado a uma corda e uma estaca. Seu pé gigantesco, amarrado em uma corda de 1 quilo e amarrado a uma estaca de 5 quilos, mais ou menos. E então eu falo com o adestrador dele: me diz aí, mano, que é isso? Que absurdo é esse? Eu olhando de fora, primeira vez que eu vejo um animal de perto, toco na perna dele, eu falo: como pode uma estaquinha dessa segurar um bicho desse? Então ele me explica: quando ele é bebê, nós colocamos uma corrente na perna dele, no pé dele, e amarramos em uma gola de ferro cravada no chão, e colocamos uma vasilha, uma bacia com comida além da corrente. E esse animalzinho tenta de todas as formas chegar até a comida e não consegue. E todas as vezes que ele vai, a corrente o derruba e vai machucando sua perna até que ele desiste. E o elefante é um dos únicos animais que tem memória. E ele grava. Então ele consegue entender mesmo com uma força descomunal, com uma inteligência no mundo animal acima da média, ainda que com uma capacidade impressionante de viver em família, o único animal que tem uma memória extraordinária, ele consegue entender que ele não pode ir além da corda. Então ele disse, depois ele cresce, e todas as vezes que nós queremos dar um limite a ele, nós colocamos o tamanho da corda, e dizemos, você só chega até aqui. E quando ele vê que puxa a sua perna, ele já se lembra de quando era bebê. E tentava sair dali, e sangrava e não conseguia, então ele para. E aquele ser descomunal não vai além da corda e da estaca. Gente querida, quantos de nós estamos vivendo limitados a uma corda e uma estaca? Deixa eu contar quem é você. Eu vou contar quem é você, porque hoje eu fiquei estudando quem é você. Eu tenho aqui um elefante preso, e eu tenho um homem pensando. Você é aquilo que a sua mente diz que você é. Provérbios 23, 7 narra a minha e a sua história, quando diz o seguinte: você é o que você pensa, simplificando o versículo. Aquilo que está na sua mente, como sua alma imagina, como você se imagina, como você se vê,
assim você é. Se você se vê uma pessoa de sucesso, é lá que você vai chegar. Se você se vê um coitado, um acabado, seu tempo passou, você não pegou a carona certa, e acabou para você, é assim que vai ser. Você é o que imagina ser. Ou seja, em outras palavras, você é o que sua mente guarda de você. Você é o que a sua mente dirige de você. Você é aquilo exatamente que você formou aí dentro de você. Eu tenho um ser extraordinário diante de mim. E eu vou falar de você. Eu quero que vocês olhem para essas imagens. Essas imagens eu estou falando de mim e de você. Primeira são os neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios, segundo a neurociência. Dizem que são as células responsáveis pela condução dos nossos impulsos nervosos. 100 bilhões de neurônios estão no seu cérebro, na sua mente, e estão interligando todo o seu corpo em tempo real, para que quando eu levantar a mão, ele já, numa fração de milésimo de segundo, já ordenou, levante a mão, porque ele quer levantar a mão. Quando eu quiser fazer isso, ele já avisou e eu já faço isso num micro milésimo de segundo. Vou falar quem é você. O olho humano leva 40 milésimos de segundo para processar uma imagem. 40 milésimos de segundo você leva para focar uma outra imagem. E pasme, o seu olho, o meu olho consegue ver 25 imagens por segundo. E por causa da curvatura da Terra, isso eu posso comprovar, que a Terra é redonda, gente. Eu estive em Dubai, naquele prédio do Burj Khalifa. Quando eu subi lá, eu vi a curvatura da Terra numa névoa. Meu Deus, eu adorei a Deus lá em Dubai. Se você for, vai lá. Paga $40 para subir, mas você vai ter uma imagem que você nunca mais vai se esquecer. Eu vi. O seu olho consegue alcançar 5 quilômetros, sua visão. Olha que ser extraordinário é você. Mas não é só isso. Aqui, seu ouvido. Você está me ouvindo com quanto tempo de delay? Olha o que diz o seu ouvido. As vibrações do tímpano avisam 2 ossos que tem aqui dentro de nós, chamados martelo e bigorna. E existe um som que aciona outro osso, chamado estribo, e repassa essa informação ao ouvido interno. Em seguida, as ondas sonoras se amplificam e chegam no caracol do seu ouvido. Tudo isso e todo esse processo faz com que eu e você consigamos ouvir. Sabe em qual velocidade que isso acontece? Sabe em qual velocidade, eu falando e você já entendendo, recebendo isso, agora como som audível, sabe em quanto de velocidade você recebe? 343 metros por segundo e 1.238 quilômetros por hora. Seu ouvido consegue receber essa palavra em 1.238 quilômetros por hora. Seu nariz percebe 1 trilhão de cheiros diferentes. 1 trilhão de cheiros diferentes. Você sabe identificar os cheiros. E ele trabalha como um filtro de ar para os pulmões. Diga assim: eu sou incrível. E diga: eu sou extraordinário. Mas não para aí. Você quer saber mais quem é você? Então tá. Olha a sua boca. Ali tem dente. Quem tem dente? Quem não tem, põe. Tem gengiva? Tem. Tem língua? Tem. Tem algumas que não cabem dentro da boca, mas se fizer uma forcinha, enrola lá. Tem céu da boca? Tem. Bochecha, lábios. Essa engenhosa máquina, presta atenção agora, a força que você tem, você não sabe. A sua mastigação, só a sua mastigação tem uma força de 195 quilos. Vira para alguém que está do seu lado e fala: uau, você é um animal.
É. O seu aparelho digestivo. Olha aqui o nosso aparelho digestivo. Tem aqueles come-come, aqueles bichinhos come-come no computador? Pois é, tem come-come dentro de nós também. Olha lá, o alimento entra e logo vem a produção de saliva. Olha que perfeição o Pai fez. A Bíblia diz que Deus fez tudo com? Não, os salmos dizem com sabedoria. Você é um ser criado com yes! E diz que ali a saliva é estimulada pelos dentes. E começa esse processo. Por isso que chiclete faz mal. Porque esse ato, essa mastigação, produz a saliva e aciona os nossos sucos gástricos. Muita gente tem gastrite e não sabe. É muito tempo de chiclete na boca. Mas vamos lá, o problema aqui não é o chiclete. Após esse processo, o alimento, olha só, a língua e a saliva e os dentes trituram e umedece o alimento e automaticamente, ninguém ensinou, hein? Você já fez aula para ensinar? Agora desce por esse lado. Agora, não, automaticamente dentro de você, além de triturar, ele saliva, umedece e você engole. E quando o alimento é engolido, ele passa pela faringe, pelo esôfago, cai no estômago, ali ele é diluído pelos nossos sucos gástricos. O que tem vitamina, ele devolve para o corpo, para os músculos, para os ossos, para a corrente sanguínea, para todo. E o que não vai ser aproveitado, então vai para o intestino e é lançado fora. Fala assim: eu sou extraordinário. Mas não é isso, nós temos um sistema imunológico. Gente, se apenas 1% de bactérias tiverem em nós, o corpo humano já adoece. Mas nós temos 2 quilos do seu peso corporal de bactérias dentro de nós. E se 1% dessas bactérias resolver atacar, nós adoecemos. Mas todo mundo tem 2 quilos de bactérias no seu próprio corpo. E agora eu vou falar do coração. A força que bombeia o sangue, se fosse fora do corpo, esse coração, se fosse fora do corpo, tira do corpo, e a mesma força bombeando esse sangue, atingiria o 4º andar de um prédio. Olha a força que tem o seu coração. E para deixar você ainda mais maravilhado com você, o coração bombeia aproximadamente 182 milhões de litros de sangue durante a vida. O comprimento total dos nossos vasos sanguíneos é 100.000 quilômetros dentro de nós, por onde o sangue corre. Para você mexer agora, Chayenne, e coçar, 100.000 quilômetros de vasos foram alimentados agora. João, para você estar assim com a mão, 100.000 quilômetros. Você está babando colorido, esse babão colorido é 100.000 quilômetros que está aí correndo. Mas não é só isso. Você é um ser extraordinário, mas não acabou. Vou falar do negócio que está faltando, beijo. Quem gosta de beijo? Fala uhul. Fala ahá. Agora uhul de novo. Olha lá, quem gosta de beijo. O beijo aumenta o pulso, a pulsação. E batimento a 100. Vai a 100 por minuto. E um beijo apaixonado, presta atenção agora, é a mesma sensação de alguém pular de paraquedas. Dentro de si, por isso que eu falo, a Vânia é um terror. Vânia é um terror. Quando beija, por isso que eu viajo, pulo. Gente, ela é um terror. Eu beijo, ela dá risada porque ela sabe que ela quase me mata de tanto beijar. Os nossos câmeras não foquem essa irmã, mas é verdade. Agora olha só, o pessoal que gosta de ficar com cara de limão. O que é cara de limão? Cara de limão em casa é o cara que está ali com a testa franzida. Olha,
nós usamos 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a testa. Dá mais trabalho franzir do que sorrir. E tem um monte de gente que vive com cara de limão. Chupador de limão. Outras curiosidades do corpo, para dizer quanto extraordinário é você. Eu já vou parar, aguenta aí. Os ossos são 5 vezes mais fortes do que o aço. Os meus e os seus ossos são 5 vezes mais fortes do que o aço. O cabelo, ele cresce durante a vida, quem tem uma vida normal de 70, 80 anos, 725 quilômetros. Se você nunca cortasse, seu cabelo atingiria 725 quilômetros. Galera que quer ganhar dinheiro, deixa crescer, depois vende. A pele humana é substituída 1000 vezes durante a vida. Enquanto você me ouve aqui, 50 mil células do seu corpo já morreram e já vieram outras novas. A unha das mãos crescem 4 vezes mais rápidas que as dos pés. E pela manhã você é 8 milímetros mais alto do que à noite. O pessoal que quer parecer alto vai medir pela manhã. Entendeu? Dá uma diferença aí. O pessoal que mede final do dia. Tudo isso eu fui para falar daquilo que Hebreus mostrou para a gente. A palavra de Deus é fantástica. Presta atenção no seu cérebro. Você tem uma capacidade de armazenamento de 4 teras. Todos nós temos capacidade de armazenar 4 teras. Os impulsos nervosos enviados pelo cérebro viajam a 274 quilômetros. Você entende por que sua reação é tão rápida? Porque chegou alguma coisa em você, reflexo rápido, porque dentro de você, o seu cérebro já mandou perigo, 274 quilômetros, e você já, uau! No final da vida de uma pessoa, ela pode ter armazenado 150 trilhões de informações durante a vida. 100 mil reações químicas ocorrem no cérebro a cada segundo. Por isso que você muda tão fácil, muda tão rápido. Tem uma reação química acontecendo aí. Mas não é só isso não. No século XIX, o fisiologista Theodor von Bischoff concluiu o peso do cérebro do homem. Fala assim comigo agora. 1 quilo, 350 gramas. E o da mulher, 1 quilo, 250 gramas. Qual é a média de peso de todos nós? Qual é a média de peso de todos nós? Fala comigo. 50, 60, 70, 80, 90, tem uma galera que é abundante, 120. É ou não é? Mas a média de peso de todos nós, fala comigo, 80. Vamos fazer uma média, uns mais e outros menos. A gente fica no meio, certo? A média, 70 a 80, correto? Amém? Então preste atenção no que eu vou te falar. 80 quilos de peso em média. Lembra do elefante? 6 toneladas. Estava preso a uma corda e uma estaca. Estaca de madeira. 80 quilos de peso em média são governados, quem é homem, por 1.350 gramas. 1 quilo, 350 gramas de massa. As mulheres, 1 quilo, 250 gramas, governam 60, 70, 80 quilos. Quando eu trouxe para vocês que o seu pensamento governa o seu mundo, eu e você estamos numa zona de guerra. Paulo disse isso em Romanos 7, e ele entra em Romanos 8 depois, ele diz, o bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero esse, e ele fala, miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo dessa morte? E a palavra do Senhor, trazendo a biologia à tona, o estudo de você mesmo, a antropologia, sabendo quem é o homem, responde: eu mesmo posso me livrar. Como? Se eu pegar Colossenses, ali capítulo 3, verso 2, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. O meu pensamento me aprisiona, o seu pensamento te aprisiona. Eu sei que é gostoso falar que alguém pisou na bola conosco, eu sei que é gostoso não ficar com esse peso, e eu sei que é melhor culpar alguém, culpar o diabo, culpar Deus, culpar o mundo, culpar a política, culpar as condições, culpar meus pais. Eu sei que é mais fácil, mas a Bíblia diz que você pode estar preso a um pensamento, e esse pensamento direcionar toda a sua história, toda a sua vida. E o mais incrível de tudo, você vai ter que entender por que a mente é onde acontecem as maiores batalhas. Eu conheci um jovem no mundo do futebol que ele tinha medo do escuro. Ele não podia ficar sozinho num quarto, nem na concentração, se estivesse escuro. Então, lá, quando criança, colocaram ele de ponta cabeça num poço escuro. Desde então, na mente dele, toda a escuridão é o final daquele poço, onde para obedecer ele ficou pendurado. Eu o levei a um quarto escuro, e eu disse: vamos tirar você desse poço. Quando ele contou, ele começou a gritar. Eu fiz uma libertação com ele, ainda no futebol. Nós concentramos juntos, e eu apaguei tudo, levei ele para dentro do banheiro, mais escuro, quarto escuro, banheiro escuro, tudo escuro, e ele começou a gritar, a gritar, a gritar, e eu pus a minha mão sobre ele, e eu disse: o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você for, e Ele tira você desse poço escuro. E ele chorava, um homem de quase 30 anos, chorando, 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 foi liberto, saiu do poço escuro, se casou, e hoje ele não dorme de luz acesa. Sua mente, sua história. Qual é o problema de uma pessoa que gosta de ficar sozinho e uma pessoa que tem medo de ficar sozinho? O problema não é o ambiente e nem ficar, o problema é a mente, o que se pensa. Provérbios 23, 7, eu já disse a vocês que como o homem pensa consigo mesmo, assim ele, sua vida, seu limite está no seu pensamento. Seu pensamento vai dizer até onde você vai. Ah, mas eu sou muito tímido. Ah, mas eu sou muito medroso. Seu pensamento, o que você pensa de você, é a figura que vai aparecer na sua história. É o que dirão de você quando fizerem o seu velório. Henry Ford diz o seguinte: se você acredita que pode, ou que não pode, você está certo. Não importa, você está certo. Eu recebi a visita de um pastor, e eu disse: vamos orar por ele, e Deus vai curar. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, que Bíblia você lê? Os milagres pararam com os apóstolos. Não existe mais milagres. Na minha igreja, eu nem perco tempo, ninguém ora por enfermos. Eu disse: pastor, fique em paz então, na sua igreja nunca acontecerá cura divina, mas onde nós estamos, nós acreditamos em cura divina, e lá acontece cura divina. Aquele pastor direciona o rebanho dele, e ele faz o rebanho dele acreditar no que ele acredita. E eu digo a você, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, das duas maneiras você está certo. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: se você acredita que pode, ou que não pode, eu não vou discutir com você. Diga assim: você está certo. Porque aí está o seu limite. Sabe aonde? Fala, na mente. Você quer ser curado? Então eu vou contar uma história da minha mãe. Minha mãe chegou a uma fase da sua vida
onde ela não conseguia andar mais. Precisava de um andador e ela ficava no meio com o andadorzinho e levando, seu joelho não a permitia e ela, a coluna também não. Um dia eu cheguei na chácara e vi minha mãe sofrendo muito, porque lá tem muitas escadas. Então eu disse a ela: mãe, você é uma intercessora, você crê na palavra de Deus, é hora de colocar a palavra de Deus em ação, em prática. Lembra o que eu falei para vocês aqui? Quando Adão e Eva ali pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. Ninguém esconde de Deus, você não esconde nada de Deus. Eles pegaram folhas de figueira, eles emburreceram, porque ninguém consegue fugir do Criador do universo. E a palavra dele diz que permanece para... Eu disse: mãe, pegue essa palavra e vamos aplicar na sua vida, é agora. E ela olhou e falou: é mesmo, né, filho? É mesmo, o que eu estou fazendo com isso aqui? Minha vontade é jogar fora isso aqui. Eu falei: ainda não. Vamos voltar para a palavra. O que a palavra diz? E ela começou a pegar: pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada. O Senhor é quem leva sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E ela começou a citar: o Senhor é o Senhor que me sara, Ele enviou a sua palavra e os curou. E ela ficava toda manhã orando e recitando essa palavra, até que um dia, essa palavra se tornou o seu pensamento, e ela começou a se ver andando de novo. Uma pessoa que estava quase inválida. Meu irmão sabe. Então eu chegava lá e orava por ela e ungia ela, e eu falei: e é isso que vai acontecer. E ela muito positiva: amém, vai ser isso. Mas eu imagino que para ela era uma dificuldade gigante, porque o corpo não respondia, mas a mente também não acompanhava, porque a mente olhava o corpo, e olhando o corpo não conseguia crer por si mesmo. Mas qual foi o segredo de Abraão? Abraão não olhou, não tomou em conta, não levou em conta, não ficou imaginando e nem pensando o seu corpo adormecido. A Bíblia diz que ele avançava na promessa dando glória a Deus, dizendo consigo mesmo: Deus é poderoso para que desse corpo morto possa gerar filho. Passou um tempo, minha mãe tirou aquele andadorzinho e estava andando novamente, como quem nunca teve nada, porque ela mudou o seu. Romanos 12:2, Paulo diz isso: não vos conformeis com a sua vida, mas transformai-vos pela renovação do seu pensamento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Ela existe, fala, ela existe. Ela existe. E eu vou dar aqui para você um versículo gostoso. 2 Reis capítulo 5 fala a história de Naamã. Fala: Naamã, general do rei da Síria. O verso 10 e 11 diz que ele chega na casa de Eliseu. Eliseu diz a ele: vai e lava-te no Jordão 7 vezes e você vai ficar curado. Ele sai indignado, fala indignado. Fala assim, ele sai preso a um pensamento. Você quer ver essa parte no texto? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará restaurada, curada, e ficarás limpo. Olha o versículo seguinte. Naamã, porém, muito... O quê? Eu estou decepcionado. O quê? Ele não sabe que eu sou Naamã, o general. Eu pensei, fala, eu pensava. Aqui, você também pensa muita coisa. Você pensa o que o outro está pensando de você, sem saber o que o outro está pensando. Mas você pensa: eu não vou naquela festa com essa roupa porque fulana já me viu. Eu não vou porque eu tenho certeza que ela vai olhar e vai falar: de novo aquela roupa. Você pensa o que o outro
está pensando sem saber o que o outro está pensando, mas mesmo assim, você pensa. E aí diz, pensava eu que ele sairia, iria ter comigo, invocaria o nome do Senhor, um anjo aparecia, pirotecnia pura, e alguma coisa acontecia, e essa lepra, pluf, sumiria. E ele vai embora, fala assim, preso a um pensamento. Mas a palavra de Deus, quando diz, no verso 11 em diante, quando ele fala, pensava eu, era como se Eliseu falasse assim, mude o seu pensamento e eu posso te libertar. É como se Deus falasse, tire essa cerca de limite e eu posso te dar esse mundo. Tire essa dificuldade, eles podem te libertar. Seu pensamento ou te liberta ou te aprisiona. Seu pensamento talvez pode te fazer reviver. Um dia eu estava com íngua, não sei quem já teve íngua aqui, mas eu tinha na virilha. E eu fiquei muito tempo com essa íngua, e era uma infecção, e eu falei, meu Deus do céu, será que nunca mais eu vou jogar futebol? Eu jogava futebol. Então um dia, eu acordei revoltado, e eu falei assim, não pode, eu tenho um corpo muito saudável, não pode ficar isso aqui. E eu impus as mãos, orei, e eu falei, a partir de hoje eu ando sem dor nenhuma. E muita dor para andar, mas minha mente mudou, meu pensamento mudou, à noite eu não tinha nada. E se eu alimentasse aquela íngua, eu nunca descobriria como andar sem dor, porque aquela dor me aprisionava. Sabe onde é que estava isso? Não só no meu corpo, essa limitação estava no meu pensamento. Tem gente que diz assim, eu nunca mais vou me casar, porque há um limite, sabe aonde? Seu pensamento. O seu pensamento te liberta, ou te aprisiona. Olha, as pessoas não me veem mais como antigamente, as pessoas podem não te ver, mas como você se vê. A sua mente é o seu campo de batalha. Ou você vence, ou você é vencido. Pelos pensamentos, você pode salvar uma situação ou destruir. O que você planta dentro de alguém gera um pensamento. E aí ou você planta a vida, ou planta a morte. Porque a pessoa vai ficar matutando, pensando. E isso vai direcionar a sua vida. Eu tive uma pessoa que, no meu meio de futebol, toda semana estava doente, estava no departamento médico. Porque ele tinha medo de adoecer, de ter um problema. Toda vez a gente chegava lá e falava assim, de novo aqui? Ele jogava um jogo, voltava para o departamento médico. Mas na mente dele dizia, olha, eu jogo um jogo e o outro, eu tenho que cair aqui no departamento médico. Ou você muda o seu pensamento, ou então ele vai te levar para lugares que você jamais imaginou e jamais conseguirá sair. Porque o seu abismo não está do lado de fora, o seu abismo está do lado de dentro. O seu maior inimigo não é o diabo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Aleluia! O inimigo do seu sucesso não são aqueles que não compram de você, ou os que compraram e não pagaram. Não! O seu inimigo é você mesmo, por causa dos seus pensamentos. A palavra do Senhor diz que não há conselho, não há sabedoria, não há entendimento, não há planejamento contra o Senhor. Não vale nenhuma álgebra, ciência, descoberta contra o Senhor. Ele é o Deus que fez todas as coisas e ninguém o ensina. Não vale esperteza minha com Ele. Quando eu falho com Ele, eu sofro consequências, e essas consequências se abatem sobre mim, formando, fala comigo, um pensamento. E ele me aprisiona. Por isso que Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. O que é verdadeiramente? É exatamente o que o céu diz de libertação, não o que eu penso. Povo bendito, tem gente, eu tenho uma estatística aqui, que eu vou tentar passar bem rápido. Se você focar nos negócios, se você realmente
focar nos detalhes, então esses negócios trarão sucesso e êxito, porque você foca. Um dia eu li uma situação no Banco do Brasil, que estava escrito assim: nós temos clientes novos todos os dias, porque todos os dias pensamos neles. Se você quer vencer, você tem que primeiro vencer o inimigo dentro de você. Um dia um tio meu chegou para mim, no aniversário de 15 anos, e falou assim: você não pode namorar essa menina, ela é muito gata, e você só tem nariz. E era a verdade, só nariz. E eu olhei para ele e falei assim: mas eu namoro. Ele falou: você não namora, ela que te namora. Eu falei: melhorou. Ela apaixonou pelo meu... ele falou: e o que você tem que ela gostou? Eu falei: meu nariz. Ela gosta de nariz. E eu digo mais a você, ele falou assim: você nunca vai ser jogador profissional. Porque se tivesse alguém na família que deveria jogar profissionalmente, seria eu, e não você. Aquilo ficou na minha mente. E eu falei assim: pois eu vou provar para ele que eu vou chegar lá. Na minha geração, 2 subiram. Eu fui o primeiro. No dia que eu estreiei no profissional, foi um dia de decisão de turno. Decisão de turno, você sabe o que é isso? Todo mundo no alambrado. Não era essa proteção toda, era pedra, era xingamento, era xixi que jogavam, era tudo. E o campo encostado no alambrado. Eu estreiei nesse jogo, na decisão. Sabe quem é que estava no alambrado quando terminou o jogo e nós fomos campeões? Meu tio, gritando meu nome: Rinaldo, me dá a camisa, me dá um calção, me dá a cueca, me dá a meia, dá qualquer coisa. E eu saí, fui até ele, todo mundo: o seu sobrinho é campeão, parabéns. É meu sobrinho, dá licença. E entreguei o meião, porque era proibido dar a camisa naquele tempo. E ele pegou o meião: obrigado. Chorou porque pegou o meião. Mas há meses atrás, ele havia dito: vou botar um limite em você. Eu vou botar uma corda e uma estaca. E você não vai sair de lá. Primeiro, você não vai casar com essa mulher aí, que ela é muito bonita. Estou casado e a mulher está lá. Continua bonita lá. Fui legal agora. Nada de briga em casa. E segundo, você nunca vai jogar profissionalmente. Joguei mais de 15 anos. Às vezes você está com uma corda e uma estaca, porque você não venceu a batalha da mente. Você não consegue ser curado. Você não consegue sair dessa situação. Você não consegue resolver a sua parada. Tudo porque você pisou na bola com o único que não pode pisar. Porque a palavra dele diz que permanece para sempre. Por isso que pessoas entram em depressão. O que é a depressão? É um distúrbio mental. Só que ele não é passageiro, vai e volta, ele é persistente. Um distúrbio mental persistente que causa a perda do interesse pela vida. Isso é depressão. O cara deixou de querer viver. Mas por que ele entra nisso? Porque os sociólogos dizem que isso causa uma angústia profunda. Dizem que são problemas biológicos, outros dizem, olha, são psicológicos, outros dizem, frescurológicos. Mas a pessoa que está ali, ela está em choque emocional e ela se entregou àquilo que tem na mente. Ele não consegue reagir mais. Isso causa alteração neural e a pessoa fica alimentando dia e noite essa derrota e o cérebro fica aprisionado e aprisiona o indivíduo dentro dele. Esse é o ponto. Pensava eu, enquanto isso, leproso. Enquanto ele pensava, continuava leproso. Muita gente aqui, enquanto pensa, continua derrotado, continua perdendo, continua sofrendo, porque pensava eu.
Até que a palavra de Deus diz que eles estão descendo num rio, tem um Jordão lá embaixo. Ele falou, ele poderia pelo menos falar dos rios da Síria, de Damasco, o Albana, Farpar, são rios limpos, mas não, ele fala para me banhar, com esse monte de lepra no corpo, banhar num rio de águas barrentas. Duas coisas ele tinha que fazer. Naamã tinha que se despir. Irmão, você quer vencer esse pensamento que queima, vive, mora aí com você anos? Tira tudo. Toma a decisão. Tem uma pessoa que disse assim para mim, eu não sei se eu continuo traindo meu marido ou não, porque cada vez que eu traio meu marido, chego em casa e olho para ele, meu Deus, como me dá um dó, mas ao mesmo tempo vem uma palavra e diz, olha o que você está fazendo. E eu digo, tira a roupa. Se eu tirar a roupa, vão ver minhas feridas, meus soldados, meu exército, minha honra, minha vergonha será exposta. Naamã, você quer ou não quer ser curado? Quero. Então você não pensa mais, você age. Pare de pensar, pare de enrolar, pare de adiar a sua vitória. Tira toda a roupa. Fica nu diante do Senhor. E não importa a vergonha que você vai sofrer. Porque aqueles que supostamente você vai se envergonhar na presença deles, a Bíblia diz que nenhum deles são melhores do que você. Todos são pó e ao pó voltarão. E todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém melhor do que você ali. Só não tem o mesmo problema que você, mas todos estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que ele tira a roupa. Todo mundo olhou e falou, uau! Então é essa a sua vergonha? E a Bíblia diz que ele vai e mergulha uma vez. Fala assim, chefe, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, impossível, o senhor não faria? Sim. E por que algo tão fácil, já está aqui o rio, vai lá e mergulha. E a Bíblia diz que ele, tudo bem. Você precisa de gente do seu lado que acrescenta, gente que agrega, para nesse momento de decisão você não ter dúvidas, você mergulhar de cabeça. Não é a palavra de Deus? O profeta era a boca de quem? Então é a palavra de Deus, mergulha de vez na palavra de Deus. Então ali ele falou, ok, você tem razão, vamos aproveitar. E mergulha uma vez, nada aconteceu, está vendo? Senhor, ele disse 7, segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, ele mergulha e sai, mergulha a sexta vez, ele disse, mais uma só. Tem gente que vai com você e você está querendo desistir, e ele fala, mais uma só, anda mais um pouco, não, vai, tenta mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, como a palavra diz, e diz que na sétima vez, a sua carne, veja, ele já era um general, já idoso, um homem de guerra, a carne dele não volta a ser como era no tempo dele. A Bíblia diz que Deus é tão generoso e tão poderoso, que a carne dele volta a ser como a carne de uma criança. Gente, esses dias eu olhei no espelho, eu falei assim, deixa eu ver, se eu colocar uma agulha aqui, passar a linha aqui, fica assim, ó. Eu falei, mas onde você chegou, mano? Entendeu? E a palavra de Deus diz que Naamã voltou a ter a pele de uma criança, ele ficou limpo. É igual Abraão. Não pode ter filho, não pode ter filho, não pode ter filho. A palavra de Deus cumpriu-se nele. E ele não teve filho só aos 100 anos. Ele continuou tendo filhos até 175 anos. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, é um animal. E ai das mulheres daquele tempo, é um animal. Ele morreu com 175 anos e teve um bocado de mulher, porque uma não dava conta. Porque quando é restaurado por Deus, Deus restaura completamente.
Não bloqueie sua bênção. Mude a mente é o seu campo. Ou você vence ou você morre. Por isso que o diabo e todos os demônios do inferno tentam conquistar sua mente. Lembra do elefante? Na mente do elefante tem um aviso. Não adianta tentar vencer a estaca que você vai sangrar. Fica na sua. Sossega aí. O diabo faz isso conosco. Não adianta você lutar. Você vai morrer assim. Não adianta. Você não nasceu para vencer. Sua família toda. O histórico. Então você vai embutindo isso na mente. E por isso você não rompe. E por isso você não vinga. Só que hoje o Espírito Santo está dizendo: mude o seu pensamento, eu mudo a sua sorte. Mude a sua maneira de ver você mesmo. E eu te dou as riquezas insondáveis das minhas promessas sobre a sua vida. Mude a sua vida. E olha, a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 17, diz que o apóstolo Paulo, falando com os gentios, fala assim: não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Seu corpo pede sexo, grita sexo, e você não tem sexo. O que é que você faz? Fala: muda o meu pensamento, porque o seu pensamento vai dirigir o seu corpo. Os estímulos virão daquilo que você guardar, armazenar no seu pensamento. A mente é o seu campo de batalha. Eu vou contar uma situação aqui. Fui jantar num restaurante há um tempo atrás. Nesse restaurante, a pessoa que me serviu carne, eu dei uma mensagem para ele. Eu dei uma fita na época, uma fita. Ele me serviu com tanta gentileza e eu falei assim: isso aqui é para você. Dei de presente. É uma pregação da nossa igreja. Então ele vai para casa. Quando eu vou jantar, ele me conta o que aconteceu naquela noite. Aquela noite, ele sabia que a sua mulher o estava traindo. E ele pegou a faca que ele serve as pessoas lá no rodízio e levou a faca escondida. E ele disse: essa noite eu vou deixá-la chegar, vou fazer com ela o que eu quiser, depois eu a mato. E depois eu mato a amante dela. Só que ele ganhou uma pregação minha, de mim. Então ele falou assim: vou esperar ela chegar do trabalho e vou acabar com ela. Só que enquanto isso, aquele pastor foi tão legal comigo, eu vou deitar aqui na cama e vou ouvir o que ele mandou aqui para mim. E ele começou a ouvir uma mensagem que você está ouvindo: como vencer a batalha da mente. No final da mensagem, eu estava na mensagem orando com todos que vieram à frente, e aquele homem chorando cai de joelhos. Ele entende o valor da sua esposa. Ele entende o valor daquela família. E ele chorando de joelhos, ele pega a faca, desarma-se, e ele começa a fazer a oração junto comigo na mensagem. E quando a mulher dele chega, ele faz ela ouvir a mensagem e conta a ela o que ele ia fazer. E os dois se rendem a Cristo, os dois se abraçam, os dois se perdoam, porque ninguém trai sozinho, ninguém erra sozinho. E os dois voltam-se para Deus e a família continua, tudo porque alguém ficou liberto do pensamento. A mente é o seu campo de batalha. É você quem vai decidir o que vai fazer com a sua história, com a sua vida. Hoje você pode sair daqui e amanhã encarando a vida e dizer assim: eu sou um campeão, eu sou um vencedor, nada vai me segurar. Ou então saindo daqui e falando o seguinte: olha, não dá mais para mim, porque um pensamento te mantém tímido,
Ou um pensamento te mantém corajoso, ousado. Um pensamento te mantém inferior. Um pensamento te coloca acima da média como cabeça e não cauda. Um pensamento pode manter você triste ou te manter alegre. Um pensamento pode fazer de você uma pessoa doente ou uma pessoa sadia. Um pensamento pode atrair ira de você, ou então amor. Um pensamento pode te dar uma semana inteira de derrotas, ou uma semana inteira de vitórias. O que tenho que fazer é vencer a batalha da mente. Um pensamento te mantém livre, te torna livre, ou mesmo corajoso, vitorioso, feliz, vencedor, curado, restaurado, transformado, honrado, forte, rico, próspero, abençoado, sábio. Mude o seu pensamento e você mudará toda a sua vida, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Fique de pé. Vou mudar o seu pensamento.